Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Sabe quando você está em uma rodovia e aparece a placa assim, última saída? Ou quando você está, sei lá, na rodoviária ou no aeroporto e que eles falam última chamada? Temos hoje uma situação de uma passagem bíblica muito conhecida. E eu não vou focar nessa passagem bíblica, mas em alguns detalhes que passa muitas das vezes despercebido. No devocional de hoje temos aqui o livro de Lucas, capítulo 18, e do versículo 35 ao 43 tem uma passagem muito conhecida do cego de Jericó. Mas preste atenção em um detalhe aqui. O versículo aqui, 4 versículo anterior, o 31, Jesus disse assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas está escrito. E Jesus disse que ele seria entregue, que seria morto. Então, enquanto Jesus está indo para Jerusalém, Jesus está como um rei aqui caminhando para a sua coroação, caminhando para a cruz, indo vencer a morte, vamos dizer assim, mas a cruz é a vitória da igreja, é a nossa vitória. Se Jesus não sobe para a cruz, nós desceríamos para o inferno, a verdade é essa. Então aqui estava na última semana. Naquela semana Jesus seria preso. Naquela semana seria tudo consumado. E Jesus estava passando por Jericó para ir a Jerusalém. E diz a Bíblia que nesse momento um cego, ele pergunta o que está acontecendo e clama por Jesus. Então vemos aqui que era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última vez que esse cego, por nome conhecido por filho de Timeu, o Bartimeu, que ele veria Jesus, o encontro que ele teria com Cristo. E ele não desperdiçou essa oportunidade de Cristo. Só a título de informação, sabemos que aquele cego estava em uma cidade amaldiçoada. No livro de Josué, capítulo 6, versículo 20 em diante, depois que Josué toma a cidade, conquista Jericó, então amaldiçoou aquela cidade. Aquele homem era cego, doente, pobre, e não tinha status, não tinha nenhum nome, o que se pregam por aí, porque o significado de Bartimeu é filho de Timeu, mas aqui ele estava todo complicado, cidade amaldiçoada. Ele era cego e era mendigo. Um cego não vê, não sabe para onde vai, e o mendigo não tem para onde ir. A situação desse cego era muito complicada. Faltava dinheiro no bolso, faltava saúde física, faltava tudo que um homem podia ter. Esse homem estava faltando. Focamos muito na capa do cego, porque o cego é o que mostrava para ele quem ele de fato era, mas aqui ele não tinha apenas uma capa que permitia que ele pedisse esmola, que ele tivesse permissão para aquele, entre aspas, profissão, mas ele estava também carregando traumas, lembranças ruins, coisas do passado. Observe que ele disse para Jesus que o torne a ver. Provavelmente ele enxergou algum dia. Ele tinha lembrança das cores, da luz do dia, da família dele, de coisas bonitas que ele queria ver novamente. Ele não nasceu cego. Então aqui uma pessoa toda complicada. Mas ele percebeu, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? E responde para ele: Jesus está passando por aí. E ele chama Jesus de filho de Davi.
Alguém vai dizer que enquanto os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, enquanto os religiosos da época não enxergavam Jesus, um cego viu mais do que poderia ver, porque chamou de filho de Davi. E filho de Davi era a promessa do reino, era a promessa de restauração, é a promessa de um reino que reinará de Maramá e que o seu reinado nunca terá fim. É a promessa de que a sua família nunca sairia do trono. Ele sabia que ele estava diante do Messias, do Rei dos Reis, daquele que vai reger com vara de ferro no futuro. Não com vara de ferro no sentido de ser um ditador, mas no sentido de ter controle sobre o seu governo, um governo de paz. O que esse cego aqui faz? Ele aproveita a oportunidade. Ele não olhou para a situação difícil, a multidão que, se você observar, quando termina aqui o versículo 43, aí começa o capítulo 19. Então temos aqui Zaqueu, isso tudo no caminho para Jerusalém. Zaqueu, o que acontece com Zaqueu? Ele queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. A multidão era um empecilho. Aqui, o cego Bartimeu queria ser curado, mas acontece que a multidão queria que ele se calasse. Então a multidão estava atrapalhando. A multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. A multidão queria atrapalhar o cego. A multidão atrapalhou Zaqueu. A multidão era um empecilho. Não deixe que a multidão... Eu falei aqui recentemente da semente que caiu no meio dos espinhos e aquela semente não conseguiu crescer. Aliás, ela nasceu, mas não produziu, não cresceu, não desenvolveu, porque os espinhos a sufocaram. E Jesus disse que esses espinhos são as ocupações do dia a dia. O que tem uma multidão de pessoas com muitas coisas que talvez nem seja importante para você, mas que faz parte de um protocolo ou de qualquer outra coisa, atrapalhando a sua vida espiritual, atrapalhando a sua vida ministerial, atrapalhando a sua vida psicológica. Isso traz problemas. Sucesso na vida, dinheiro, não quer dizer que você vai ser mais feliz, mas talvez o estresse que isso vai te levar seja um problema muito maior. Aqui um cego conseguiu enxergar a promessa, conseguiu enxergar o Cristo que os líderes religiosos que pensavam que enxergava não conseguiu enxergar. Esse cego buscou a Jesus com perseverança. Ele clamou, ele não deixou que a multidão atrapalhasse o seu clamor. Ele buscou Jesus com objetividade. E quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele tinha uma resposta, que eu torne a ver. Então era uma pessoa decidida, ele sabia o que ele queria. Mas como eu disse aqui no começo do vídeo, eu quero que você foque. Lembra quando eu falei de Jonas e que perguntaram para ele que ocupação é a tua? E essa questão de ocupação é uma preocupação muito grande para nós. Aqui vemos um cego que não desperdiçou a única e a última oportunidade que ele tinha na vida. Eu diria que hoje a porta da salvação está aberta, eu diria que hoje Jesus Cristo ainda está te recebendo. Eu diria que ainda hoje é tempo de você colocar azeite de reserva nas suas lamparinas e talvez você já esteja percebendo que esse devocional parece mais uma pregação de apelo, um chamado para a salvação, mas não é apenas isso. Talvez o ministério que Deus te chamou ou que você tem vontade de assumir esteja sendo atrasado por uma multidão de problemas, uma multidão de preocupação, como tinha aqui no cego Bartimeu.
Entenda uma coisa, Jesus Cristo hoje está passando e é hora de você seguir Jesus. E é hora de você deixar as ocupações de lado. É hora de você focar no seu milagre. É hora de você enxergar aquilo que muita gente não quer enxergar. Jesus tem uma vida abundante para você. Talvez seja o momento de você tomar posse como uma voz. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o mundo pela renovação do vosso entendimento. Tem que ser diferente, tem que fazer a diferença, tem que ser sal da terra e luz desse mundo. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar o Brasil. Ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, peça a Deus para ter misericórdia de nós, para ter misericórdia das famílias, para ter misericórdia das igrejas. Hoje não podemos nem pregar mais o que está na Bíblia, porque corre o risco de sermos processados e presos. O circo está fechando, já estamos nos últimos momentos, é já a última hora. Vamos levantar a bandeira da salvação e vamos clamar com toda a nossa força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Para que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu queria pedir um favor seu. Se você chegou até aqui e se puder fazer qualquer comentário aí, faça e dê um joinha para que a plataforma, para que o algoritmo mande esse vídeo para mais pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, nos ensina, Pai, a aproveitar a oportunidade, aproveitar os momentos, não perder tempo, Pai, na nossa caminhada, enquanto pessoas estão morrendo sem salvação, enquanto o mundo e o iníquo avança contra a igreja, enquanto as nossas bocas estão sendo caladas, enquanto pessoas estão adquirindo bens financeiros, mas perdendo bens espirituais, enquanto estamos preocupados com o tesouro nessa terra, onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode danificar, e não estamos percebendo, Pai, que não estamos juntando tesouro nos céus. Enquanto pessoas, meu Pai, estão perdendo a saúde e ficando como cego Bartimeu, em busca de coisas financeiras, em busca, preocupados com a multidão, que não deixa ele clamar, Pai, que nós venhamos ter objetivo, que nós venhamos ter certeza do chamado que o Senhor nos deu, da vocação que o Senhor nos deu. Segura, Pai, em nossas mãos, atende, Pai, o nosso clamor, assim como o Senhor, meu Pai, atendeu o chamado, o pedido daquele cego. Ele não clamou com ignorância, ele não clamou com arrogância, ele pediu misericórdia. E é isso que nós pedimos nesse momento. Tenha misericórdia da nossa vida financeira, próspera, espiritual, emocional. Tenha misericórdia das nossas famílias e da nossa nação, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.